Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo de Luz dos Estudos Espiritualistas Dona Alegria Elbas, no dia 19 de junho de 2023. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou esperando só a ordem, tá? Que a paz de Jesus esteja todos com vocês, que vocês possam agora realmente, agora sim, podemos. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. E que os vossos lares possam ser abençoados nesse exato momento com os anjos da paz, com os espíritos de luz que se fazem presente não somente no ambiente aonde o menino se encontra, mas principalmente em todos os aspectos da Terra. Sejam eles aonde forem, da forma que forem, estaremos sempre presentes quando a intenção do bem se faz presente. Sobre a proteção da egrégora de Aruanda, sobre a proteção da egrégora de São Jorge, sobre a proteção da egrégora do Arcanjo Miguel, de Zadiel, Santa Ametista, do Arcanjo Rafael, de Nossa Senhora, do Mestre Amado Jesus, da Falange Búdica, de todos esses espíritos fantásticos que ajudam o universo, nós damos por abertos os trabalhos de hoje, dando todas graças ao universo, ao Deus Pai e ao Deus Mãe, respiração da vida, fonte de som, ação sem palavras. Faça sua luz brilhar entre nós, em volta de nós e dentro de nós, eternizando sempre o plano divino sobre a matéria. Quando falamos do plano divino, falamos do plano universal. Dentro da galáxia da Terra, deste farelo cósmico de poeira que é o planeta Terra, existem bilhões, trilhões, quinquilhões de universos, em que todos nós fazemos parte de uma forma ou outra. Muito interessante de vocês saberem que não existe uma camada que limita as galáxias. Muito pelo contrário. Cada vez mais os cientistas irão descobrir vários buracos negros, várias galáxias novas e novas. Quando falamos eternizando o plano divino sobre a matéria, é o plano deste cosmos que foi gerado há centenas de trilhões de anos atrás. Muito difícil, às vezes, para a compreensão da mente humana nesta etapa da humanidade, ter a compreensão, às vezes, do que estamos falando, Zadiel falando agora. No sentido de vocês poderem ter essa compreensão da dimensão que vós sois, para ficarem atrelados às energias microcósmicas que deleteram o vosso corpo, que saem do vosso corpo através das gosmas, da raiva, da ira e dos outros sentimentos que não levam absolutamente a nada, que somente se conectam, como já falamos em outras reuniões anteriores, a estas energias que fazem com que exista uma desconstrução, uns rompimentos nesta teia universal, nesta teia que vocês chamam de universo, nas teias cósmicas. São reações energéticas, são reações bioquímicas, para falar de uma maneira mais simplória para o entendimento de todos, que fazem com que vocês tenham ou uma expansão ou uma retração, ou um distanciamento ou um encurtamento do conhecimento divino do universo. Se vocês simplesmente fecharem os vossos olhos e se imaginarem nesta poeira cósmica que são e que estão no planeta, não perderiam tanto tempo com coisas que não levam absolutamente nada. Quando todos os espíritos que adentram a esta esfera terrena, terráquea, né, e vamos às dimensões tanto mais superiores como vamos às dimensões inferiores da Terra, para tentarmos modificar os padrões que existem, não somente os padrões físicos, não os padrões mentais, mas principalmente os padrões físicos também da matéria,
cósmica, da matéria cósmica, para que possamos, essas luzes que são chamadas de espíritos, esses seres, digamos assim, essas luzes, seres de luz, não estamos falando de seres de luz de dimensões superiores. Estamos falando de todos os seres de luz que existem no universo, dentro da Terra nas dimensões inferiores, dentro da Terra e acima da Terra nas dimensões superiores, expandindo para essas outras galáxias que existem dentro do universo, que não ficam retidas apenas a uma, como é o planeta Terra. Vocês não estão retidos. A física quântica já rompeu a parede da terceira dimensão há muito tempo, da quinta dimensão, da sexta, sétima, oitava. Estão tendo conhecimentos cada vez mais distantes, aonde vocês podem acoplar, no bom sentido da palavra, os vossos pensamentos para que vocês possam receber e se sintonizar com todas essas informações que queremos transmitir para vocês todos, não permitindo que, de maneira nenhuma, vocês tenham um processo retrógrado de energia e não deixando com que essa teia de pensamentos, essa teia mental de todos vocês possa estar sendo circulada de uma maneira que não seja da sua evolução física, mental, estratosférica, que vai muito além da dimensão da Terra, se conectando com este campo de energia e tornando cada vez mais. Já entendi. Já estou dando. Desculpa, já entendendo cada vez mais que vocês estão na proximidade de um conhecimento fantástico que depende exclusivamente de vocês. Muitas vezes falamos, a vossa capacidade, ela vai muito diante, muito mais distante do que vocês possam imaginar. Quanto muitas vezes os vossos pensamentos se deparam com as negatividades, com as desconstruções, como gostamos de falar, para ter um termo mais concreto para todos vocês, é como se vocês montassem uma parede de sabedoria e a quebrassem através dos sentimentos retrógrados que ainda trazem dessas dimensões inferiores da Terra e que devem cada vez mais estar conectados com as esferas superiores. Da mesma maneira que muitas vezes os pensamentos superiores chegam numa velocidade muito rápida e se constituem, se constroem de uma forma muito rápida, da mesma forma se faz os pensamentos destrutivos, que também têm uma velocidade cósmica muito grande, porque estão ligados às dimensões inferiores. Dimensões inferiores, obrigado. Obrigado. Dimensões inferiores não significa lentidão. Dimensões inferiores têm uma aceleração molecular tão grande como as dimensões superiores. Aí está exatamente quando do desencarne, nesses aspectos que vocês conhecem ainda como ser humano, que estão encarnados nesta encarnação, vocês já ouvi, vocês, é, vocês partem daqui não somente para os grandes lares. Muitos de vocês vão muito mais distante que os grandes lares, como o nosso lar colocado. Vocês sobem, como o Francisco Cândido Xavier subiu muito, está em outra dimensão, não está no nosso lar. Ele aparece no grande lar para dar uma palestra, para falar alguma coisa, como o Dr. Bezerra. Eu estou falando de pessoas como Gandhi, como Buda. São dimensões muito superiores, como Saint Germain. São seres que já estão em outras dimensões muito distantes da dimensão da Terra. E que, através de uma generosidade cósmica, falamos assim, às vezes vem trazer as informações para que todos vocês que estão hoje nessa sala, não estamos falando somente dos encarnados, mas dos desencarnados, todos vocês que estão expectando através dos seus pensamentos, das suas formulações dentro da sua tela mental, estão expandindo para o planeta, não somente para o planeta Terra, para o planeta Universo. Quanto mais vós todos tiveres o conhecimento de que isso faz parte e que você faz parte
desta grandiosidade que se chama universo, não somente a dimensão do planeta Terra, mas do universo, vocês compreenderão cada vez mais como de galáxias e galáxias mais distantes, trilhões de anos-luz, como tentaram os cientistas colocar esta unidade para que vocês possam ter cada vez mais a... Só um instante, desculpa. Para que vocês possam ter cada vez mais a compreensão de que vocês fazem parte disso. Quando os cientistas colocaram ano-luz, velocidade do som, descobriram isso, informações trazidas pelos espíritos superiores, com certeza, a esses gênios de outras dimensões que chegaram ao planeta Terra. Podemos dar centenas de exemplos para vocês, né? Centenas de gênios, como Einstein, como tantos outros, que vieram de dimensões superiores, muito superiores do planeta Terra naquela época. Thomas Edison, né? A repetição da luz, mais de 30 mil vezes fazendo seus testes. O próprio Henry Ford dos carros. Estamos tentando dar exemplos para vocês. Se formos na agricultura, vamos ver os povos maios que vêm de dimensões muito mais distantes e que ensinaram a frutificar as sementes no planeta Terra. Estamos falando de outras dimensões, de outras. Quando a humanidade ainda olhava para os céus e a questão que muitas vezes vocês escutaram esta frase, eram deuses astronautas. Eram sim muitos seres vindo de outros planetas, sendo colocados no planeta Terra, para que fossem trabalhadas esses objetivos da evolução da Terra, dentro desse sistema planetário e dentro do sistema universal. Os planetas dentro da Terra, dentro do sistema planetário, de Marte, Júpiter, Urano, Plutão, ou agora o 35, como muitas pessoas conhecem, tantos vocês, é que, só um instante, que vocês conseguem compreender, conseguem atingir este objetivo. Para tanto, queremos no dia de hoje, através desses mentores espirituais, muito superiores a esses espectros de luz, podemos falar assim, esses arcanjos muito distantes, trazendo a informação de que vós sois este universo. Quando Ramatiz fala que sois o microcosmo do macrocosmos, ele está exatamente dizendo que você tem essa potência, porque é uma célula. Numa linguagem um pouco mais dentro da compreensão da humanidade atual, dizemos exatamente da primeira célula que habita o ventre, exatamente quando você vem ao planeta Terra e dá multiplicação celular. Esta é a primeira célula que traz todo o seu DNA, toda a sua explicação, todas as suas vidas, que está encostado no ventre materno, que é uma outra capacidade maravilhosa, fantástica, que não é apenas um útero. Não é um útero. É uma cápsula. No bom sentido, para vocês terem um pouco mais de compreensão, que através do cordão umbilical, esta cápsula protege esse ser que está vindo ao universo, ao planeta Terra, que está vindo para esta dimensão, que vem às vezes de dimensões muito mais superiores, e que muitas vezes na adaptação do ensinamento na escola, alguns professores conseguem ter a percepção da genialidade desse ser. Quando estamos falando de genialidade, não é para pular degrau, estamos falando que este ser é um ser que veio para ensinar muitas coisas, que pode ser um ser no campo, um filho de um camponês, não tem que nascer na clínica particular do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Quando vocês tiverem essa compreensão, que nesta teia de pensamentos, aonde a humanidade ela faz parte também, junto com as outras dimensões cósmicas
que existem no universo. Vocês deixarão de se ocupar com vibrações de alterações que não levam absolutamente a nada. Somente esta desconstrução do seu mosaico de luz e que terá que ser reconstruído a cada encarnação. Queridos e queridas, nós estamos falando do grau intelectual ou da inteligência, ou da compreensão. Nós todos estamos falando do conhecimento que todos vocês trazem e que está cada vez mais às vossas mãos, a construção desse mosaico. Quando vocês quebram esse mosaico, a reconstrução pode ser necessária várias encarnações. Da mesma maneira que, vamos repetir, nós estamos falando de ignorância, de sabedoria, de inteligência. Nós estamos falando de processo de evolução. Muitos, dependendo da simplicidade, não se trata de culto de religião, mas sim de um religare com a sua essência, com a magnitude que existe dentro de vós próprios. Não estamos falando de igrejas, de templos, de centros espíritas, espiritualistas, de mesquitas, de sinagogas. Não. Estamos falando do vosso templo, que sois vós. Não precisam frequentar templo nenhum para a vossa evolução. Basta que façam a conexão com seu amor, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua fraternidade, com a sua caridade, para que quando deixem o planeta Terra, neste passo desta encarnação, vocês possam ascender diretamente à luz, não havendo necessidade de estar cada vez mais em outra dimensão, de novo no Terra, podendo ascender a outras dimensões. Compreendam isto cada vez mais. Quando Spinoza, incompreendido muitas vezes, o filósofo, no sentido do que ele conhecia como Deus, o menino usa uma coisa muito interessante, que é verdade, que é uma informação que ele passamos para ele, e quanto mais ele usar, melhor para todos. Quem gera vida? O homem ou a mulher? O homem apenas contribui. Quem gera, quem tem útero, é a mulher nesta encarnação. Então é com ela que estaremos sempre conectados. É com ela que sempre devemos estar cada vez mais na luz de Jesus, de Maria, de Astacheran, de Saint-Germain, de Serapis Bey, de Buda, de Krishna, de Gandhi, de toda a falange de luz, de todos os xamãs, de todos os elementais do fogo, da terra, da água e do ar, do éter, do nitrogênio, da tabela periódica que faz com que exista atmosfera na Terra, da sua tabela periódica dentro de vós. Todos vocês estão assimilados a isto. Todos vocês, sem exceção. Todos, todos e todos. Que o conhecimento real que vocês todos têm, já ouvi, que vocês todos têm dentro de vós, vocês possam cada vez mais desenvolver para a sua própria luz. O cunho espírita, familiar, ele é belíssimo. Quanto da unidade da família. Na visão espiritualista do cosmos,
São moléculas que se adentram e se conectam através de esferas, de ligamentos, numa estrutura macromolecular. E para que essa estrutura ela se desenvolva cada vez mais em expansão, precisamos estar rondando todos os espíritos que se fazem presente neste macrocosmo, muitas vezes rompidos de outras dimensões e que vão se estruturando de acordo com toda a estrutura energética que existe dentro do planeta Terra. La colocación de Machu Picchu, milhões de anos atrás, não saberão nunca os anos que tem Machu Picchu. Mas aqueles que têm a visão ampliada poderão se aperceber do portal de energia que existe, não somente no solo, mas nas paredes. Todos vós sois como blocos de energia que quanto mais puderem estar no processo de evolução, mais este macrocosmo será abençoado e expandido. Na compreensão de todos, o que queremos dizer sempre, não se atenham a coisas pequenas. Quando falamos coisas pequenas, não estamos falando num pedaço de pão. Não. Um pedaço de pão alimenta muito. Estamos falando da energia cósmica que vocês têm em cada célula presente dentro de vocês todos. E essa expansão, como os irmãos estão falando, as irmãs estão falando, os campos de energia estão falando, é para que possam, nesse processo evolutivo desta encarnação, pegarem num bom sentido para que possam entender um bom foguete para as dimensões superiores. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos das grandes fraternidades universais que nos ajudaram no trabalho de hoje, nós damos por encerrada esta primeira parte da reunião, agradecendo a todos vocês. Que assim seja, queridos, que assim seja.